Está no ar o CDCast. Eu sou o professor Gilson Paulo e estamos estudando a revista de jovens e adultos da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, CPAD, que está abordando assuntos sobre o verdadeiro pentecostalismo. E hoje teremos a lição de número 3, que tem por título O Batismo no Espírito Santo. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal e deixe lá o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Então, vamos à aula. Em primeiro lugar, é importante que você entenda e tenha, mesmo que minimamente, uma definição sobre o que é batismo no Espírito Santo. A primeira coisa que você deve ter em mente é que batismo com o Espírito Santo não é salvação. Uma coisa é a pessoa aceitar a Jesus e a partir desse momento se tornar templo e morada do Espírito Santo. A propósito, a salvação é resultado inclusive da operação extraordinária do Espírito Santo na vida da pessoa. É ele que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. No momento em que a pessoa confessa a Jesus, a Bíblia diz que essa pessoa se torna propriedade exclusiva de Jesus. Portanto, recebe o selo do Espírito Santo que identifica essa pessoa como sendo um filho de Deus. A Bíblia diz que o nosso espírito testifica com o Espírito Santo que somos filhos de Deus, de sorte que qualquer pessoa salva em Cristo, ela tem em si o Espírito Santo, ela é selada com o Espírito Santo. Isso não tem nada a ver, ou não é batismo com o Espírito Santo. Há muito tempo se pensou que somente a pessoa seria salva se fosse batizada no Espírito Santo. Isso é um erro doutrinário. Outra coisa sobre batismo com o Espírito Santo, você precisa saber que é uma doutrina bíblica. A Bíblia, de forma intensa, de forma recorrente, nos ensina sobre a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Ela é basicamente neotestamentária. Nós temos no Novo Testamento inúmeros textos que nos ensinam sobre o batismo com o Espírito Santo, e especialmente o livro dos Atos dos Apóstolos, que é na verdade uma referência, um fundamento indispensável para a compreensão ampla desta doutrina. É claro que Atos não é somente Atos que nós temos essa doutrina. Nós temos ensinamentos dessa doutrina tanto nos Evangelhos, Atos dos Apóstolos e, é claro, também nas epístolas doutrinárias, seja paulina ou seja doutrina joanina. Vamos em frente. Bem, se batismo com o Espírito Santo não é salvação e ela é uma promessa, uma doutrina bíblica, aonde encontramos então acerca do batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Deus nos prometeu, e se a promessa deve ser vivida, deve ser experimentada. É claro que para tanto precisa de algumas questões, mas é uma promessa. Desde o Antigo Testamento nós temos textos que nos remetem a um derramamento abundante do Espírito Santo. É como se fosse estabelecer um tempo no qual a égide, o domínio, o controle estaria centrado na pessoa do Espírito Santo. Provérbios capítulo 1, versículo 23 diz assim: Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Olha só que interessante, né? Quase 1000 anos antes do derramamento do Espírito Santo, aqui Salomão já estava se referindo a um tempo em que
seria derramado abundantemente o Espírito Santo sobre as pessoas, e esse derramamento faria com que elas compreendessem mais a palavra de Deus. Perceba aqui o tom futurístico: eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito e farei saber as minhas palavras. Mas é claro que Provérbios não é somente esse livro. Nós temos também outras profecias no Antigo Testamento que estão profundamente relacionadas ao batismo com o Espírito Santo. Caso este, Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. O profeta Joel, depois de analisar um tempo de destruição e de escassez, um tempo que foi, na verdade, provocado pela ação dos gafanhotos, ele nos remete a um tempo futuro em que seria exemplo de restauração. Então ele diz uma promessa muito interessante, Joel 2, 28 e 29. E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Perceba aqui que ele está falando de uma ação em que haveria um derramamento, ou seja, uma medida que ultrapassaria limites, de sorte que seria um transbordar, um derramar do Espírito Santo que iria vencer as barreiras sociológicas, as barreiras econômicas, a barreira de geração. Perceba que ele diz aqui sobre toda a carne, não somente sobre reis, profetas, sacerdotes, não, sobre toda a carne, sobre filhos e filhas, sobre velhos e mancebos, sobre servos e livres, ou seja, seria um tempo em que haveria um derramamento extraordinário. No dia de Pentecostes, Atos 2, inclusive, o apóstolo Pedro faz menção desse texto para explicar aquele fenômeno ocorrido em Atos 2. Mas também em Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista, se referindo à pessoa de Jesus, ele mesmo disse: eu não sou o Cristo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, a saber, Jesus, é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que coisa tremenda! O próprio João Batista aqui apontando a ação poderosa de Jesus, que viria e batizaria os seus com o Espírito Santo e com fogo. O próprio Jesus, depois de ressurreto, ele orientou os seus para que eles fossem a Jerusalém e ficassem lá aguardando a promessa que aconteceria. Ele mesmo disse categoricamente: eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles, de fato, obedecendo a palavra, ficaram em Jerusalém, aguardando a promessa. Promessa essa que aconteceu exatamente conforme registrado em Atos capítulo 2. Olha só o que Lucas relatou nesse texto aqui, Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, uma festa recorrente anual do povo judeu, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Que coisa maravilhosa, né? Um texto lindo, maravilhoso, que nos remete a um momento interessante
Jesus havia ressuscitado e passou em domingo pascual, e passou entre nós, apresentando, aos seus discípulos cerca de 40 dias, que nos mostra as aparições de Jesus. E desse período ele foi assunto aos céus, e da ascensão dele até o Pentecostes passaram-se mais 10 dias, porque da Páscoa ao Pentecostes, 50 dias, se ele esteve entre nós pós-ressurreto 40 dias, de sorte que esses discípulos ficaram 10 dias aguardando a promessa que viria do Pai. E a promessa aconteceu. Eles estavam aguardando e se cumpriu o dia de Pentecostes. Eles estavam juntos, reunidos no mesmo lugar, e de maneira inesperada veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu a casa em que eles estavam assentados. Perceba que eles estavam reunidos, estavam no mesmo lugar, estavam uníssonos, mas estavam orando, aguardando a promessa, e assentados daquela forma inesperada, o Espírito Santo desceu como fogo e encheu o coração deles, de sorte que eles começaram a falar noutras línguas. Maravilha, né? A gente percebe aqui que essa evidência do batismo, ela é manifesta a partir do falar em línguas, falar em línguas estranhas. Enfim, além de ser uma promessa, além de ser uma doutrina bíblica, o batismo é também um revestimento de poder. Tanto que a palavra usada é a palavra batismo, que tem a ver com mergulho, é o batizar, mergulhar, é se aprofundar, é buscar um lugar mais fundo, é esse envolvimento profundo e dinâmico com a pessoa bendita do Espírito Santo. Somente os salvos podem experimentar esse batismo. A experiência é tão profunda, que a Bíblia utiliza várias expressões para retratar esse fenômeno tão maravilhoso que é do batismo com o Espírito Santo. Mas perceba que os textos bíblicos de Atos, nos quais encontramos a manifestação do batismo com o Espírito Santo, eles sempre aconteceram em pessoas que já haviam sido salvas em Jesus. Todos os casos, Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19, são textos que nos remetem a esse derramamento. As pessoas envolvidas, todas elas já haviam confessado Jesus como Senhor e Salvador. Agora, este fenômeno é tão intenso, tão profundo, que não dá para usar uma única expressão para definir, para explicar. É por isso que a Bíblia utiliza várias expressões. Por exemplo, em Atos 2,4 diz: "E todos foram cheios do Espírito Santo". Já em Atos 8,17 afirma: "E receberam o Espírito Santo". Atos 10,44, aquele texto clássico em que Pedro prega para Cornélio e em sua casa, a Bíblia diz: "E dizendo Pedro essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra". Perceba, Atos 2 fala que foram cheios do Espírito Santo, Atos 8 receberam o Espírito Santo, Atos 10 caiu o Espírito Santo, e Atos 19, naquele momento em que Paulo vai encontrar com os discípulos de João, que eles dizem que não conheciam, nunca ouviu falar sobre o Espírito Santo, e Paulo diz que eles foram batizados no batismo de João, e a Bíblia diz: "E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam". Aqui Paulo já tem uma expressão diferente, "E veio sobre eles o Espírito Santo". Perceba aqui que existem várias expressões para se referir ao mesmo fenômeno, o fenômeno desse envolvimento, desse derramamento, dessa ação de plenitude do Espírito Santo na vida dos servos de Deus. Ele vem e cai sobre, ele vem e derrama, é derramado sobre, é um envolvimento, é uma ação dinâmica, inexplicável. A pessoa que experimenta o batismo, ela entra em êxtase, sem perder a razão, sem perder a consciência, sem perder a lógica, mas começa a falar noutras línguas. O coração vai transbordando de alegria e derrama na
presença de Deus, de sorte que ela é revestida, né? A pessoa salva recebe uma veste de salvação, mas quando batizada recebe uma veste de poder para fazer a obra com excelência. Agora, para quê? Qual é o propósito do batismo com o Espírito Santo? O propósito é múltiplo, mas basicamente eu quero destacar aqui dois. Primeiro, o propósito, a razão do batismo é para capacitar o servo de Deus para o serviço divino. Se você pegar Atos 2, os discípulos, cerca de 120 pessoas estavam na casa, no cenáculo, amedrontados, apavorados, com incertezas, até porque Jesus havia ressuscitado e foi assunto aos céus, havia uma pressão sobre eles, mas a Bíblia diz que quando desceu o Espírito Santo, eles foram batizados no Espírito Santo. Pedro com os demais começaram a pregar e a Bíblia diz que o resultado foi maravilhoso. Logo no primeiro sermão de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus e a partir dali eles enfrentaram a autoridade judaica, a autoridade romana e contudo a Bíblia diz que o evangelho se cumpriu e chegou até os confins da terra. Inclusive, a palavra de Jesus, ele mesmo disse que o foco da igreja, a preocupação maior seria de fato essa evangelização e para tanto era preciso receber poder de Deus. Ele mesmo disse, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Que bênção maravilhosa, que promessa indescritível, que promessa alvissareira, sermos cheios do Espírito Santo. Agora, o que faço eu para receber o batismo com o Espírito Santo? Tem muitas pessoas na igreja que são salvas em Jesus, mas que ainda não experimentaram o batismo com o Espírito Santo. Pastor, o que faço eu para receber? A primeira coisa que você precisa fazer é exatamente esta. Você precisa crer, tomar posse, acreditar. Se você não crer, você não receberá, porque a Bíblia diz que as coisas acontecem na vida daqueles que creem. Se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Não é possível receber nada de Deus se não for antecedido pela crença, pela fé. Se você crer, se você acredita, se você aceita a doutrina, é o primeiro passo para você receber essa bênção. É verdade, tem muita gente salva em Jesus, tem muita gente que adora Jesus, mas não acreditam na promessa, de sorte que não buscam, de sorte que não receberão, porque a Bíblia diz que quem busca recebe. A segunda coisa a fazer é essa, é buscar o batismo com o Espírito Santo. Como, pastor? Orando, jejuando, buscando a Deus, pedindo, Senhor, me batiza, que eu venha experimentar essa bênção e desfrutar do derramado do Teu Espírito Santo, porque a Bíblia diz que essa promessa é para mim. O próprio apóstolo Pedro, naquele sermão primeiro, em decorrência de Atos 2, ele mesmo disse que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe e a tantos quanto o vosso Senhor chamar. Se você está aqui, você foi chamado, e se você foi chamado, a promessa diz respeito a você, porque a pessoa aceita Jesus, tem os pecados perdoados, ele é batizado nas águas, mas precisa receber o dom do Espírito Santo. Esse dom tem a ver com o batismo com o Espírito Santo, e se você buscar, você vai receber. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis, porque quem pede recebe, quem busca encontra, de sorte que você vai ser agraciado pelo batismo com o Espírito Santo. Enquanto não acontece, faça a terceira coisa, é aguardar.
a promessa, aguardar esperando, aguardar buscando, aguardar crendo, porque quem aguarda buscando, quem aguarda crendo, receberá. E quando você for batizado, não se contenha, comece a adorar ao Senhor noutras línguas e ser cheio e fazer a obra com excelência. A minha oração é que você seja abençoado e que essas palavras possam alimentar o teu coração e te encorajar a buscar, a viver na plenitude do Espírito, porque a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito e não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Que este vaso, que é você, seja cheio da unção, das águas cristalinas do Espírito Santo. Que Deus te abençoe no poderoso nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui te agradecer aos ouvintes que estão aqui nessa hora nos ouvindo e participando desse CDcast. Eu quero também convidar a você para nos seguir lá, @crentedocente no Instagram e no Facebook, pelo endereço facebook.com/Crente Docente, e aproveita e ativa lá a notificação no canal do Crente Docente no YouTube e seja abençoado no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.